Sabe qual a coisa mais perigosa sobre orgulho? É que ele quase nunca parece errado no começo. Ninguém acorda pensando, hoje eu vou me destruir com arrogância. Não. O orgulho normalmente chega vestido de força, de dignidade, de respeito próprio e de honra. E é exatamente por isso que ele consegue destruir tanta gente sem fazer barulho. Porque existe um tipo de orgulho que constrói homens, e existe um tipo de orgulho que transforma homens em monstros. O problema? Os dois parecem iguais nos primeiros minutos. Os dois falam com confiança. Os dois olham de cima. Os dois odeiam parecer fracos. Os dois querem vencer. Mas só um deles consegue olhar no espelho sem precisar se sentir superior a alguém. Já o outro precisa subir nos ombros do mundo inteiro só para continuar acreditando que é grande. E talvez esse seja o maior problema da nossa geração. A gente aprendeu a chamar arrogância de autoestima e fragilidade emocional de ego forte. Hoje, qualquer pessoa minimamente confiante já começa a agir como se fosse uma divindade presa temporariamente entre os mortais. Basta ganhar um pouco de atenção, um pouco de dinheiro e um pouco de validação e pronto. O ser humano já começa a andar como se tivesse sido escolhido pelos deuses do algoritmo. E o pior, a internet recompensa isso. Porque humildade não viraliza, mas ego inflado gera corte. Arrogância vende, empatia dá menos engajamento. E superioridade moral virou pornografia emocional para gente frustrada. Mas calma, nem todo orgulho é lixo. Existe um tipo de orgulho extremamente poderoso. Um orgulho silencioso, quase que antigo. Não aquele orgulho barulhento que entra numa sala querendo provar que é o melhor. Mas o orgulho que carrega um nome, uma responsabilidade, uma honra. É o tipo de orgulho que faz alguém pensar: eu não posso me permitir ser fraco. Não porque ele queira humilhar os outros, mas porque sente que precisa estar à altura daquilo que carrega. Percebe a diferença? Um orgulho nasce da necessidade de ser superior. O outro nasce da responsabilidade de ser digno. Um quer aplauso, o outro quer merecimento. Um vive de aparência, o outro vive de construção. E sinceramente, a maioria das pessoas nunca percebem essa diferença, porque os dois parecem confiança, mas um é baseado em ego e o outro baseado em honra. O orgulho destrutivo sempre precisa de plateia. Ele precisa lembrar o tempo inteiro que é especial, diferente, superior. É aquele tipo de pessoa que não entra numa conversa. Ela entra numa competição invisível. Tudo vira disputa. Quem ganha mais, quem sofre mais, quem sabe mais, quem é mais inteligente e quem é mais evoluído. Até gentileza vira ego. Você já percebeu isso? Tem gente que ajuda os outros não por empatia, mas porque quer sentir superioridade moral. Ela não quer fazer o bem. Ela quer se sentir acima. E esse é o problema do orgulho arrogante. Ele destrói a capacidade humana de enxergar o outro como igual. Porque no fundo, pessoas assim não vivem no mundo. Vivem num palco mental. Todo ambiente vira audiência. Toda conversa vira validação. Toda relação vira ferramenta de ego. E sabe o que é mais assustador? Pessoas assim normalmente parecem extremamente fortes. Mas quase sempre são emocionalmente frágeis. Porque quem realmente é forte não precisa repetir toda hora que é o melhor. Só quem vive aterrorizado pela possibilidade de ser comum faz isso. E aí nasce a pior prisão possível. A prisão da própria imagem. Porque quando o seu ego depende da ideia de superioridade, você nunca mais consegue descansar. Você precisa vencer sempre, precisa impressionar sempre, precisa parecer especial sempre. Fracassar vira morte, criticar vira ataque pessoal. Humilhação vira apocalipse emocional. E aos poucos a pessoa deixa de viver. Agora ela só administra personagem. É cansativo. Por isso tanta gente aparentemente poderosa explode por dentro. Porque ego inflado é igual prédio construído sem estrutura. Pode parecer gigante, mas qualquer abalo faz rachadura. Agora compare isso com outro tipo de orgulho. O orgulho da honra. Esse é perigoso também, mas de outro jeito. Porque ele não diz, eu sou melhor que todos. Ele diz, eu preciso estar à altura daquilo que represento. Isso muda tudo. Esse orgulho não cria acomodação. Cria disciplina. Não cria desprezo pelos outros. Cria responsabilidade sobre si. É o orgulho de alguém que cai, mas se recusa a continuar no chão. Não porque o mundo está olhando, mas porque ele mesmo não suporta viver abaixo do próprio potencial. Esse tipo de orgulho cria guerreiros. Não guerreiros de internet, não os filósofos de comentário do TikTok, mas pessoas que suportam dor, fracasso, humilhação, treino e silêncio, porque existe uma honra interna queimando dentro delas. E talvez esse seja um dos sentimentos mais perigosos que um homem pode ter. A sensação de
eu preciso me tornar alguém digno. Não digno dos outros, digno de si mesmo. E olha como isso é raro hoje. A maioria não quer dignidade, quer admiração, quer parecer forte, sem passar pelo processo que cria força. Quer respeito sem disciplina, quer resultado sem transformação. Todo mundo quer parecer lendário, mas ninguém quer passar pelo treinamento brutal que cria uma lenda. Porque honra dói, honra exige sacrifício, exige disciplina quando ninguém está vendo, exige continuar mesmo cansado, mesmo humilhado e mesmo inseguro. E sinceramente, a maior parte das pessoas não quer isso. Elas querem atalhos emocionais. Por isso o orgulho arrogante cresce tão fácil. Porque é muito mais fácil se sentir superior do que se tornar melhor. Entendeu a armadilha? Uma pessoa usa orgulho como combustível de evolução. A outra usa orgulho como maquiagem emocional. Uma encara os próprios limites, a outra vive tentando escondê-los. Uma evolui, a outra performa. E talvez a frase mais perigosa que alguém pode dizer seja: eu já sou superior. Porque no momento em que você acredita nisso, você para de crescer. O ego mata a evolução. Toda pessoa verdadeiramente forte entende uma coisa brutal. Sempre existe alguém melhor. Sempre existe um novo nível. Sempre existe algo para aprender. Mas o arrogante não suporta isso, porque admitir limitação destruiria a fantasia de grandeza dele. Então ele vive cercado de validação, de pessoas que dizem sim, de aplausos artificiais, de bajulação, até virar uma caricatura de si mesmo. E o mais trágico, no fundo ele continua vazio. Porque superioridade nunca preenche ninguém. Só propósito preenche. Só honra, só construção, só evolução real. E talvez esse seja o ponto onde os dois orgulhos finalmente se separam. Um orgulho nasce do medo de parecer pequeno. O outro nasce da vontade de se tornar grande. Percebe como parecem parecidos, mas são completamente diferentes. Um precisa diminuir os outros. O outro só quer superar a própria versão antiga. Um vive de ego, o outro vive de legado. E aqui está a ironia. O orgulho arrogante normalmente impressiona mais no começo, porque ele é teatral, barulhento, intimidante. Mas com o tempo ele apodrece, porque tudo construído em cima de ego eventualmente desmorona. Já o orgulho baseado em honra quase sempre começa silencioso. Ninguém aplaude disciplina, ninguém vê autocontrole, ninguém percebe o treino interno. Mas com o tempo ele constrói pessoas quase inabaláveis. Porque quem aprende a lutar contra si mesmo torna-se muito mais perigoso do que quem só sabe lutar contra os outros. E talvez seja isso que falta hoje. Menos gente tentando parecer superior, mais gente tentando se tornar digna. Porque no final, o orgulho não é o problema. O problema é aquilo que alimenta ele. Se o orgulho nasce do ego, ele te transforma num tirano emocional. Mas se nasce de honra, ele vira combustível. Combustível para evoluir, para resistir, para suportar, para continuar. E existe uma diferença gigantesca entre alguém que diz eu sou melhor que todos e alguém que diz eu preciso me tornar alguém à altura do que carrego. Um quer dominar o mundo, o outro quer dominar a si mesmo. E honestamente, só um deles merece respeito de verdade. Porque até os filósofos mais antigos já tinham entendido que o orgulho podia tanto elevar um homem quanto apodrecer ele por dentro. E é engraçado pensar nisso. A humanidade criou internet, inteligência artificial, foguete, vídeo curto com um cara lavando o tapete enquanto explica estoicismo. Mas, emocionalmente, a gente ainda tropeça nas mesmas armadilhas de milhares de anos atrás. Platão, aquele velho gangster da filosofia grega que provavelmente teria um podcast de 4 horas hoje em dia, falava sobre algo extremamente perigoso. A ideia de que o ego humano facilmente se apaixona pela própria imagem. E quando isso acontece, a pessoa para de buscar verdade. Agora ela só busca confirmação. Olha o estado da internet. Ninguém mais quer aprender. Todo mundo quer parecer inteligente. Ninguém quer debate, quer aplauso. As pessoas não entram numa discussão para descobrir quem está correto. Entram para proteger a própria identidade emocional. E o orgulho faz exatamente isso. Ele transforma qualquer crítica numa ameaça existencial. Porque quando o ego vira religião, discordar de você parece blasfêmia. E é por isso que gente arrogante normalmente não evolui. Ela não consegue admitir o erro. E sem erro não existe aprendizado. Diógenes, outro filósofo completamente maluco, e provavelmente o maior anti-coach da história humana, já debochava disso há mais de 2000 anos. O cara morava num barril. Andava com uma lanterna de dia dizendo que estava procurando um ser humano honesto.
Basicamente, o comentarista de internet com filosofia e menos patrocinador de aposta. E sabe qual era uma das maiores críticas dele? A vaidade humana. A necessidade patética que as pessoas têm de parecer importantes. Diógenes entendia algo brutal. Quanto mais alguém precisa provar grandeza, mais distante normalmente ela está dela. Porque grandeza real não precisa ficar gritando. Você já percebeu isso? As pessoas mais perigosas quase sempre são silenciosas. Elas não entram numa sala tentando impressionar. Não ficam repetindo o próprio valor igual mantra motivacional. Porque quem realmente construiu força interna não depende da propaganda emocional. Agora o ego inseguro. Esse fala o tempo inteiro. Precisa performar confiança, precisa parecer invencível, precisa vencer até a discussão inútil de comentário. É quase triste. E sabe o que é pior? Quanto mais a pessoa alimenta essa imagem grandiosa de si mesma, mais ela se afasta da própria humanidade. Porque o orgulho exagerado cria desprezo, e desprezo destrói a empatia. A pessoa para de enxergar seres humanos. Agora ela só vê inferiores, úteis, ameaças e plateia. É por isso que tanto poder sem autoconsciência vira monstruosidade. O ego convence a pessoa de que ela é especial demais para seguir as mesmas regras do mundo inteiro. E toda vez que um ser humano acredita profundamente nisso, a história normalmente termina em desastre. Agora olha o outro tipo de orgulho. O orgulho baseado em honra. Esse é quase o oposto, porque ele não faz alguém se sentir acima, faz alguém se sentir responsável. É o orgulho que carrega um ideal nas costas. E isso aparece muito em homens com disciplina verdadeira. Eles não treinam só por estética, não trabalham só por dinheiro, não evoluem só para receber aplausos. Existe uma guerra interna acontecendo, uma sensação constante de eu preciso me tornar alguém melhor do que fui ontem. E isso é poderoso demais, porque diferente do ego arrogante, esse orgulho cria humildade. Sim, humildade. Porque quem busca evolução real inevitavelmente percebe uma coisa. Quanto mais você cresce, mais entende o quanto ainda é pequeno. É quase cruel. O iniciante acha que sabe tudo. O mestre percebe que mal começou. Sócrates, outro velho gangster da filosofia, resumiu isso de forma quase perfeita quando disse: só sei que nada sei. E não, isso não era falsa modéstia intelectual. Era lucidez, porque pessoas verdadeiramente fortes entendem o tamanho absurdo da própria ignorância. Já o arrogante, esse aprende 2 frases da filosofia e já começa a agir como uma entidade transcendental do TikTok. Você conhece alguém assim? O cara assiste 3 vídeos sobre estoicismo e já responde a mensagem como se tivesse saído diretamente de Esparta. Mas basta um término de relacionamento para virar poeta depressivo às 2 da manhã. Porque força performada desaba rápido. Agora, honra verdadeira, essa continua mesmo quando ninguém está olhando. E talvez seja aí que mora a diferença mais importante de todas. O orgulho arrogante depende do olhar externo. O orgulho honrado sobrevive no silêncio. Um quer admiração, o outro quer merecimento. E existe uma diferença absurda entre essas 2 coisas. Porque a aparência sustenta personagem, mas só caráter sustenta destino. No fim das contas, o orgulho é igual fogo. Pode aquecer uma civilização ou destruir uma cidade inteira. Tudo depende daquilo que você joga dentro dele. Mas existe uma parte ainda mais desconfortável sobre o orgulho. Uma parte que quase ninguém admite. Muita arrogância nasce da humilhação. Sim, boa parte das pessoas extremamente orgulhosas não começaram se sentindo superiores. Começaram se sentindo pequenas, ridicularizadas, ignoradas, descartadas. E em algum momento fizeram um pacto silencioso consigo mesma, dizendo: nunca mais parecer fraco, nunca mais ser humilhado, nunca mais depender emocionalmente de ninguém. E aí o orgulho nasce, não como virtude, mas como armadura. Você já percebeu como algumas pessoas transformam qualquer mínima crítica numa guerra nuclear emocional? Não é porque elas são fortes, é porque existe uma ferida antiga ali. O ego delas não é um castelo, é um bunker. E isso muda completamente a forma como você olha para certas pessoas. Tem gente que não age com arrogância porque se acha um deus. Age assim porque no fundo morre de medo de voltar e se sentir insignificante. Então cria um personagem. A pessoa começa a performar superioridade. Vira fria, debochada, intocável. Como se dissesse ao mundo: vocês não podem me ferir se eu me colocar acima de vocês. Só existe um problema brutal nisso.
Quanto mais você transforma orgulho em mecanismo de defesa, menos humano você consegue ser, porque vulnerabilidade começa a parecer ameaça. Pedir ajuda parece humilhação, admitir erro parece derrota, demonstrar sentimento parece fraqueza. E lentamente a pessoa vai se tornando emocionalmente inacessível. Não porque virou forte, mas porque virou protegida demais. E sinceramente, essa talvez seja uma das maiores tragédias do orgulho moderno, principalmente entre os homens, porque muitos homens foram ensinados desde cedo que fraqueza é pecado. Chorar, vergonha. Demonstrar insegurança, vergonha. Pedir ajuda, vergonha também. Resultado disso, uma geração inteira de homens emocionalmente amputados tentando parecer invencíveis o tempo inteiro. E isso cria um tipo muito específico de orgulho, o orgulho silencioso. Aquele que destrói relacionamentos porque o sujeito prefere perder alguém que ama do que abaixar o ego por 10 segundos. Você já viu isso? Discussões que poderiam acabar com um pedido sincero de desculpas, mas viram guerras por semanas porque nenhum dos dois quer parecer fraco. E no fundo, os dois já esqueceram até o motivo da briga. Agora é só o ego duelando até a morte, igual dois samurais emocionais completamente cansados. Porque o orgulho exagerado transforma a conexão em disputa. Tudo vira batalha de poder. Quem cede menos, quem sofre menos, quem sente menos e quem demonstra menos. E o resultado inevitável disso é solidão, porque pessoas extremamente orgulhosas quase sempre acabam sozinhas. Não necessariamente fisicamente, mas emocionalmente. Elas até podem estar cercadas de gente, de admiradores, de seguidores, de relacionamentos, mas nunca conseguem relaxar de verdade. Nunca conseguem abaixar totalmente a armadura, porque viveram tanto tempo protegendo o próprio ego que esqueceram como é ser vulnerável sem sentir perigo. E sabe o que é mais cruel? No começo o orgulho parece proteção, mas depois vira prisão. A pessoa começa querendo evitar sofrimento e termina incapaz de sentir conexão real. Porque intimidade exige uma coisa que o ego odeia: fragilidade. Você não ama alguém de verdade sem eventualmente mostrar suas partes quebradas. Mas o arrogante não suporta isso. Ele precisa parecer acima, sempre acima. E isso destrói qualquer possibilidade de profundidade emocional. Porque ninguém consegue amar uma estátua. No máximo admira ela de longe. E talvez seja por isso que tanta gente aparentemente poderosa parece vazia. Elas conquistam respeito, medo, status, imagem, mas perderam algo muito mais raro: a capacidade de serem humanas. Agora olha como o orgulho baseado em honra é diferente. Ele também odeia a fraqueza, mas não odeia a humanidade. Isso muda tudo, porque honra verdadeira não nasce da necessidade de parecer perfeito. Nasce da coragem de continuar evoluindo apesar das próprias falhas. O homem honrado não pensa: eu não posso errar. Ele pensa: eu não posso parar de evoluir. Percebe a diferença absurda? E crescimento inevitavelmente envolve fracasso, dor, humilhação, tentativa e erro. Por isso, pessoas movidas por honra normalmente conseguem suportar muito mais. Porque elas não estão tentando proteger uma imagem divina de si mesmas. Estão tentando construir um caráter. E caráter não nasce em conforto, nasce em atrito. No treino, na vergonha, na derrota, na disciplina repetida até quando ninguém está olhando. É quase como forjar uma espada. O metal precisa suportar um calor absurdo antes de ganhar uma forma. Mas o ego moderno odeia esse processo. Quer resultados sem dor, quer respeito sem mérito, grandeza sem sacrifício. Por isso tanta gente hoje parece forte só até a primeira dificuldade real. Porque confiança estética não sobrevive ao caos. Só honra sobrevive. Só disciplina, só construção interna. E talvez seja isso que separa homens perigosos de homens barulhentos. Os barulhentos precisam provar força o tempo inteiro. Os perigosos estão ocupados demais evoluindo. Não tem tempo para ficar anunciando sua grandeza. No fim das contas, o orgulho sempre vai existir. A questão é: ele está te tornando alguém mais consciente ou só alguém distante de todos ao redor? Porque existe um orgulho que constrói impérios internos, e existe outro que transforma a própria alma numa sala vazia cheia de espelhos. E sinceramente, talvez a pior coisa que pode acontecer com um humano não seja fracassar, mas se apaixonar tanto pela própria imagem que nunca mais consiga enxergar quem realmente se tornou. E talvez a pergunta mais importante não seja: você tem orgulho? Mas sim: seu orgulho está te transformando em alguém melhor?
ou só em alguém incapaz de aceitar que ainda precisa crescer.